Deus está pedindo muito. Alguns chegam até sair da igreja porque é demais que Deus está pedindo, mas esquecem de olhar para quanto Deus tem nos abençoado, para quanto Deus tem fornecido para cada um de nós, o quanto Deus tem feito por nós e o quanto nós estamos tão pouco dispostos a fazer por Ele. O quanto nós adoramos receber bênçãos, mas quando chega a hora de nós termos uma comunhão com Cristo, de qualquer jeito tá bom. Deus é amor, Deus é misericórdia, Ele vai aceitar, Ele vai entender. Como é que Cristo vai entender que você tem tempo para tudo que você quer fazer, mas quando se trata dele, que faz tudo por você, de hoje não. Estava cansado, cheio de coisa para fazer. Quando falamos de mordomia cristã, nós agimos de maneira como se isso fosse uma piada, um conto de fadas. Porque quando falamos que somos administradores, podemos olhar, por exemplo, para uma empresa. Uma empresa é um ótimo jeito de vermos um exemplo. Uma empresa, para ela se sustentar, para ela conseguir funcionar, tem que ser levada a sério. Exige dedicação, exige esforço, exige horas de trabalho. E nós somos administradores. Nós somos administradores. Deus nos deu, nos tornou administradores daquilo que Ele nos confia. E nós agimos como se fosse de qualquer coisa que desse para levar na barriga, empurrando com a barriga. Levamos a seriedade a qualquer coisa, menos Deus. Que Deus aceita qualquer coisa. Um pouquinho que eu fizer por Deus já está bom demais. Deus não precisa de tudo isso. Eu preciso dedicar mais horas e horas e horas para coisas que no fim não vão me render nada. As pessoas desperdiçam cada vez mais tempo. Todo dia que temos, todas as escolhas que fazemos, estamos investindo em qual local estamos construindo a nossa casa. É sobre a rocha ou é sobre a areia? E se nós queremos construir a nossa casa sobre a rocha, se nós queremos ir para o céu com Cristo, isso exige dedicação, isso exige esforço, isso exige abdicação, isso exige sacrifício, isso exige oração, isso exige disposição. Isso exige usarmos os recursos que Cristo mesmo nos fornece, porque Cristo não pede nada que Ele não nos tenha dado. Se Cristo pede do seu tempo, é porque Ele sabe que você tem tempo para tudo. A Bíblia nos diz, há tempo para tudo. Se Cristo pede 10% do que você recebe, é porque Ele sabe de tudo. As pessoas fazem questão por um mínimo que Deus pede. Vou repetir a pergunta que eu fiz antes. Como é que seria se Deus nos tratasse da mesma maneira como nós tratamos Ele? Como seria a minha vida se Deus cuidasse de mim da mesma maneira que eu dedico tempo a Ele? Da mesma maneira que eu me esforço por Ele? Da mesma maneira em que eu abro mão das coisas por Ele? Vivemos uma vida de cristianismo onde nós não queremos responsabilidades, um cristianismo sem compromisso, um cristianismo onde a gente só fica com as partes mais agradáveis e aquilo que não nos agrada, que é difícil, a gente simplesmente descarta, porque isso é natural do ser humano. É natural do ser humano evitar o trabalho, poupar energia. Então, quando Deus pede algo e nós achamos difícil demais, complicado demais, então é natural que em vez de nos esforçarmos e fazermos, arrumemos desculpas e justificativas. Porque quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma desculpa. Como nós vimos no vídeo aqui, quando as pessoas estão tão acostumadas com os seus prazeres do mundo, que quando olham para vir para a igreja, que quando olham para dedicarem tempo a Cristo, acham isso demais. Acham que isso vai lhe fazer mal, só que não enxergam que isso está sendo um investimento na coisa mais valiosa do mundo. Do mundo, nem do mundo, da existência, do universo. Porque nós estamos dispostos a acabarmos com tudo o que nós temos por coisas tão vãs. E um tempinho para Deus a gente acha demais. E quando damos realmente só um tempinho. 15 minutos do dia, 5 minutos ali quando acorda, faz uma oração, nem sabe o que está falando na oração.
lê um verso da Bíblia, nem sabe o que leu, e pronto, Deus já está satisfeito. Você já cumpriu sua obrigação, confia. Já está feito. As pessoas querem cada vez mais passar menos tempo na igreja, porque os prazeres do mundo são mais agradáveis, porque elas acham que aquilo vai lhes dar algum retorno. Só que, como diz aquele hino, a glória dessa terra é passageira, e não pode até ser agradável, pode até parecer um bom negócio para você no primeiro momento, mas no futuro não vai valer de nada. Porque no futuro, quando for olhar, quando você investiu no seu tempo com Cristo, no relacionamento com Cristo, seu saldo vai estar negativo. Porque todo o tempo que você possuía, todos os recursos que você tinha enquanto você estava vivo, você gastou em outras coisas. Você usufruiu de outras coisas. E Deus ficou bravo. Ou muitas vezes também cometemos o erro de pensar que colocar Deus em primeiro lugar é somente assim que eu acordar, ler a Bíblia, vir a todos os cultos, quando eu for dormir e orar. Essas são coisas que envolvem, sim, são coisas importantes. Mas colocar Deus em primeiro lugar na sua e na minha vida vai muito além disso. Colocar Deus em primeiro lugar significa que em todos os aspectos, em todas as áreas da minha vida, Deus vem primeiro. O que significa que antes de qualquer projeto, de qualquer ação, de qualquer decisão, eu chego e digo: Senhor, esse aqui que eu estou planejando fazer, o que é que o Senhor acha? Qual é a tua vontade, Pai? E não somente saber a vontade de Deus, como cumpri-la, porque não adianta saber e não fazer. Mas isso é demais para Deus. É muito tempo, é muito recurso, é muita energia. Eu tenho tantas coisas no meu dia para fazer. Eu tenho tantos afazeres, tantas obrigações. Deus é bom, Deus é misericordioso, Ele vai entender. Deus, Ele é amor. Deus é amor, e por ser amor, Ele é justiça. Não podemos olhar para as coisas do nosso dia e pensar que elas são prioridade. Porque se Deus não vir em primeiro lugar, como diz o hino de Arautos do Reino, se Ele não for o primeiro, então já não é mais nada. Se Cristo não estiver em primeiro lugar, não passe de uma ilusão, não passe de uma enganação, de uma fantasia, de um show de teatro, ao qual os únicos enganados somos nós mesmos. A qual os únicos que são feitos de besta somos nós mesmos, por nós mesmos. Porque nós achamos que investir tempo com Cristo é demais. Porque nós achamos que se dedicar para Cristo é muita luta. É muito difícil. Deus está pedindo coisas impossíveis. Deus está pedindo que eu abra mão do meu tempo, que eu possa fazer isso, aquilo. Não, eu estou muito cansado, eu faço isso depois. E as prioridades vão sendo somente invertidas. Nós temos que entender que a partir do momento em que colocamos Deus em primeiro lugar, assim como diz o verso, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e mais Ele fará. Ou seja, a partir do momento que colocamos Cristo em primeiro lugar, eu garanto, sobra tempo para todas as suas obrigações. Quando Cristo está em primeiro lugar, sobra tempo para você trabalhar, sobra tempo para você estudar, sobra tempo para você passar com a família, sobra tempo para você dormir, sobra tempo para você se alimentar melhor, sobra tempo para você se exercitar. Eu lhe garanto que a Bíblia mesmo diz, há tempo para tudo. Mas nós achamos que não. Nós olhamos para os nossos próprios vícios, os nossos próprios hobbies e dedicamos horas e mais horas, recursos e mais recursos nisso. E os dons e talentos que Deus nos entregou não são usados para a glória dele. Somos chamados a sermos mordomos de Cristo. E a mordomia cristã envolve várias coisas. E uma delas é entendermos que tudo que temos e somos pertence a Deus. E tudo isso deve ser usado segundo a vontade dele. É como foi dito na lição. Tudo o que nós temos, nossos recursos, dá os 10% do dízimo, dá as ofertas. O resto é seu, não, o resto não é seu, o resto continua sendo de Deus. Ele é que deixa você administrar esse recurso. Mas nós vivemos num egoísmo e numa ideia idiota de acharmos que nós é que somos os donos
razão de viver? Quem eu estou colocando em prioridade? Eu até faço outra pergunta. O quanto nós amamos a Deus? O quanto Deus significa para nós? Cada um responda para si mesmo. O quanto Deus significa para nós? Significa um quebra-galho? Que está lá quando a situação está impossível, então eu digo, Deus, ajuda aqui. Significa um mordomo, um criado. Deus faz isso, faz aquilo outro. Significa o nosso animal de estimação. E nós achamos que podemos colocar Deus no coleiro para Ele cumprir nossas obras. O que Deus significa para nós? Qual a importância que Ele tem para nós? E se nós professarmos que amamos Deus sobre todas as coisas, que Deus é a nossa prioridade, então o que estamos dedicando para Ele? Tudo ou somente o que nos sobra? Ou somente aquilo que não faz diferença? Ou somente os restos? Vamos abrir nossas Bíblias. Salmos 81, verso 13 em diante. Se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu derrotaria logo os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se submeteriam a Ele, e isto duraria para sempre. Mas a vocês eu sustentaria com um trigo mais fino e os saciaria com mel dos corpos da rocha. E essas são só algumas das promessas maravilhosas que Deus nos faz. Deus faz tudo por nós. Tudo a ponto de morrer. Tudo a ponto de sacrificar sua própria vida. De descer do céu e vir viver aqui entre humanos e morrer de maneira vergonhosa. Ele não morreu com honras. Ele não morreu honrado sendo como rei. Ele não morreu exaltado. Ele morreu a morte mais horrível que nós podemos imaginar. Ele nos ama a tal ponto de estar preparando as mansões celestiais para nós. A tal ponto de que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas quanto nós amamos a Deus? Será que nós, até mesmo pelo pouco que amamos somente visando os bens, visando as bênçãos, a riqueza, a vida eterna, com medo de morrer? Ou será que nós realmente nos importamos e amamos a Cristo? Será que nós somos motivados pelos nossos próprios prazeres egoístas? Quanto Cristo faz por nós? E o quanto pouco nós estamos dispostos a fazer por Ele? É claro, nunca seremos capazes de retribuir tudo o que Cristo faz. Isso é impossível. Mas, ao que está ao nosso alcance, o que nós fazemos por Deus? O que nós abrimos mão por Deus? O que nós dedicamos, o que nós nos esforçamos por Deus? Será que vivemos um cristianismo de parasitas? Um cristianismo que só quer saber de bênçãos, quer ir para o céu comendo no inferno? Mas, como diz o hino de Arautos do Bem novamente, o céu é Cristo. Sem Ele o céu não vale de nada. Se Deus não estivesse no céu, o céu não valeria de nada. Seria só um monte de pedras preciosas. Nada além disso. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas
As decisões mais importantes são resumidas em meros segundos, em um mero momento. E todo dia é dia de decidir. Qual é a nossa prioridade? E se afirmamos que nossa prioridade é Cristo, então o que fazemos por Ele? Nós queremos realmente saber o que Ele acha de todos os aspectos de nossa vida? Ou nós só dizemos isso para enganarmos a nossa consciência e continuarmos vivendo de maneira somente focada em nós mesmos? É uma escolha, mas é uma escolha que envolve ação. Falar para alguém também fala. Por isso que nós temos que agir. Agir. Quem está em primeiro lugar nas nossas vidas? O quanto Deus é importante para mim? O quanto eu coloco Ele como prioridade? Pois onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o seu coração. Amém. Amém. Amém.
que diz assim: não acumule tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam e roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. No mesmo capítulo, verso 33, diz assim: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Amém. A vida é cheia de afazeres, é cheia de obrigações, é cheia de projetos, sonhos, ambições, vitórias, derrotas, sorrisos, lágrimas. E muitas coisas da nossa vida realmente são importantes. Há tempo para cada coisa. Mas, sobre todo o tempo, e no tempo todo, Cristo deve estar em primeiro lugar. Cristo deve ser a prioridade. Amar a Deus sobre todas as coisas exige dedicação. Se preparar para ir para o céu exige dedicação. Ter uma comunhão com Cristo e fazermos um bom trabalho como mordomos e administradores exige dedicação. Dedicação, esforço, todas essas coisas são difíceis. O trabalho exige energia, é algo cansativo. Mas, ao mesmo tempo em que passamos os dias nessa caminhada, nós podemos descansar em Cristo. Com Cristo em primeiro lugar, o reino dos céus em primeiro lugar, todas as coisas de nossa vida terão o seu tempo. Mas, se Ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada. Não passa de uma ilusão. Tudo se resume a escolher e agir. E agir. Por isso, eu quero fazer um apelo para cada um de nós. Se é o seu desejo viver uma vida ao lado de Cristo, viver uma vida colocando Deus em primeiro lugar, viver uma vida se dedicando, viver uma vida se esforçando para fazer a vontade de Deus, amando Ele sobre todas as coisas, eu peço que venha aqui para frente, para que nós possamos orar. A vida é composta de muitas tribulações, mas é necessário decidir. É necessário que nos esforcemos. É necessário que nós escolhamos. É necessário dedicação. Venha. Não tenha medo. A caminhada ao lado de Cristo não é algo que temos somente na hora do batismo. Não é algo que acontece somente quando descemos as águas batismais ou quando concluímos o estudo bíblico. A caminhada ao lado de Cristo é algo que acontece todos os dias, o dia todo. É uma caminhada repleta de momentos difíceis, repleta de tribulações, mas eu garanto que é uma caminhada que vale a pena. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Amém. Mas isso só será possível se Cristo for o primeiro. É muito trabalho, difícil. Mas vale a pena. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, com Cristo, eu posso tudo. Aqueles que puderem, vamos ficar de joelhos.
Amém, Jesus. Digno de todo louvor e de toda adoração és tu e somente tu, ó Pai. Amém. Senhor, te agradecemos. Te agradecemos porque o Senhor nos dá vários recursos, tempo, dinheiro, saúde e o conhecimento de tua palavra, entre vários outros, para que nós possamos dedicar a ti, Senhor. Ó Pai, tudo se resume a escolher. Amém. O Senhor nos fez seres livres para fazermos nossas próprias escolhas. Cada uma delas é acompanhada de consequências. Mas queremos, ó Pai, queremos te escolher. Queremos te amar sobre todas as coisas e te colocar em primeiro lugar. Amém. Porque o Senhor vale mais do que o ouro, do que a prata. O Senhor vale mais até mesmo do que as mansões celestiais. Porque elas sem ti seriam vazias. Ó Pai, a vida é cheia de tribulações. Mas contigo temos força e ânimo. Amém. Para te colocarmos em primeiro lugar. Te amarmos sobre todas as coisas. Amém. Te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. O Senhor se entregou primeiro. Por isso também queremos nos entregar. Amém. Venha tribulações, venha momentos difíceis. Mas queremos ter ti, somente a ti, como primeiro lugar. Porque como falou no Provai e Verde, em primeiro lugar te pertence. Te pedimos perdão pelas nossas falhas. Te pedimos perdão pelas vezes onde priorizamos nossos próprios afazeres, nosso próprio egoísmo, acima de ti. E pedimos, nos ajuda, Senhor. Amém. Porque sem ti nós não conseguimos. Mas contigo, tudo podemos. Honrado e glorificado seja para sempre o teu nome. Amém. Acompanha-nos agora pelo restante desse sábado e por todos os dias Amém. que ainda vamos ter.